Caminho número 22. Ser enérgico, ser viril, ser homem e depois ser anjo. Irmãos, então nós temos aqui uma gradação de São José Maria Escrivá, né? Bom dia a todos. Ser enérgico, ser viril, ser homem e depois ser anjo. São José Maria Escrivá, ele sempre, a espiritualidade, né, de São José Maria Escrivá sempre focou com pés no chão, né? Tem um trecho aqui, é uma espiritualidade sem angelismos, poderíamos dizer assim. Tem uma expressão aqui que ele falou para os seus dirigidos, na sua carta, que ele diz assim: é necessário adverti-los de que vivem entre homens, não entre anjos, que não se escandalizem se veem alguma coisa menos edificante entre os bons. Então ele falando para os seus líderes lá que cuidavam dos jovens, né? São José Maria Escrivá era muito pé no chão. A gente tem visto aqui, né, pelos apontamentos. Mas aqui nós temos neste apontamento um porquê muito importante. Que não se trata, aqui ele não está falando, claro, aqui desse modo de ver angelical, que você sai da realidade. Não é disso que ele está falando, ao contrário, ele está falando de algo muito excelso aqui, que nos fala as Escrituras. Ele está propondo para nós aqui, provavelmente, uma gradação da santificação e divinização do homem. Lembremos que quando os saduceus, né, perguntaram a Jesus, tentando pegar Jesus, falando se uma mulher tiver um marido, aí morre o marido, ela fica com o irmão, morre o irmão, ela fica com outro irmão, quem será o marido dela no céu? E Jesus vai falar, não, no céu vocês serão como anjos, né? Então, se a nossa meta é o céu, a nossa meta é ser como anjo, nesse sentido de divinização do homem. Mas vamos aqui observar essa gradação, né? Em primeiro lugar, ele fala ser enérgico, né? O que é ser enérgico? E para depois ser viril. Viril, já vimos, né? No ser homem, estovir, vem também das virtudes, virilidade, virtuosidade, né? Então você ser um homem de virtudes, um homem mais correto, um homem bom, um homem justo, um homem santo, uma palavra. Então, você precisa antes ser enérgico. Jesus já falava, o reino dos céus é alcançado por quem é violento. Violento contra o quê? Contra o mal, contra o pecado. A gente precisa de uma certa virilidade, de uma certa energia para fazer o bem e dizer não ao mal. Então assim, o mais fácil, se você deixar o carro andar, é o quê? É a gente dizer sim ao mal e não se esforçar por fazer o bem. Mas aqui ele pede a nós sermos enérgicos. Energia, né? Enérgico vem de energia. Então você precisa estar ativo, você precisa estar atuante, você precisa ser enérgico. Então no sentido aqui está claro para nós praticar o bem e dizer não ao mal, né? Como ele falou num ponto anterior aqui, saiba dizer não, né? Diz que não. Então a gente precisa saber dizer não ao mal e ser enérgico para fazer o bem, fazer obras, né? Fazer o que é correto, fazer o que é justo, né? Então, tendo esta energia, essa energia, a gente atinge a virilidade, né? A gente atinge a virtuosidade. Então, ser enérgico, sequencialmente, ser viril. Uma vez que eu sou isso, então, um homem virtuoso, eu me torno um homem pleno da palavra, né? Um homem criado por Deus, né? Desde Adão lá, que Deus nos fez para cuidar da sua criação. Deus fez tudo bom, né? E é a nossa maldade no mundo que destrói a ordem das coisas. Então, quando eu trabalho pela ordem da humanidade, eu me torno um homem pleno, uma criatura plena, para a qual foi criada
né? E além disso, não só isso, né? A nossa meta é muito maior que isso. E depois, ser anjo. E aí vem, meus irmãos, o nosso chamado em Cristo de não apenas ser uma criatura, ser homem, mas sermos anjos, sermos filhos de Deus, né? Em vários momentos as Escrituras se referem aos anjos como filhos de Deus. Então, nós somos chamados a sermos filhos de Deus. É uma criatura que se torna filho, é um homem que se torna anjo. E isso não é exagero. A Sagrada Escritura, na carta de São Pedro, fala dessa divinização do homem, né? Então, em primeiro lugar, os sacramentos, a vida cristã, nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nossas obras, nos introduzem na vida divina com a Trindade. Jesus vai falar em vários momentos: quem toma minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, né? Então, a gente é introduzido nessa vida divina, né? E então a gente vive essa vida de união com Deus. Ocorre então o que aí? A divinização da criatura, né? Em outro texto aqui, no ponto 367 desse mesmo livro, né? Ele diz assim: sejamos anjos para dignificar as ideias ao assimilá-las. Então, seja, as ideias que a gente contempla num livro, aqui num vídeo, a gente precisa ser mais espiritual para dignificar as ideias. É o que São José Maria Escrivá fala muito sobre sobrenaturalizar as coisas. Nós somos chamados a sobrenaturalizar. Vimos isso quando ele falava dos jovens, né? Então, assim, nós somos chamados a viver essa vocação, que é um pleno desenvolvimento das faculdades humanas, um pleno desenvolvimento da nossa vida. Então, é muito pé no chão, meus irmãos. A fé cristã, ela tem os pés no chão. Não viaja na maionese, né? Tem muitos espiritualismos que querem desencarnar o homem. Não, é na encarnação que Deus faz tudo o que faz. Então, é importante para Deus o ser humano, o corpo, a carne. Deus vem, Deus se encarna. Para quê? Para santificar a carne. E no fim dos tempos, no fim do mundo, o que vai acontecer? Aquilo que nós dizemos no creio. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, sim, a nossa vida, no ser homem, corpo, alma, né, faz parte dessa divinização do homem. Tanto é que a gente diz a Eucaristia, né, o próprio anjo de Portugal nos ensinou, né? Corpo, sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se encarnou para santificar a carne, e agora nós somos chamados a trilhar esse caminho de Cristo. Nós encarnados, nós alcançar essa divinização com Cristo. Então isso é a busca da nossa plena vocação, da nossa plena missão. Então o cristianismo tem uma vivência muito concreta da realidade. E é importante nós, esse movimento de reflexão, né, esse movimento de meditação, para a gente resgatar e falar para o povo, né, o que é a verdadeira teologia, o que é a verdadeira fé cristã, diante de tantos ataques que houve e haverão. Sempre houve, né? Então é isso, meus irmãos. O homem virtuoso é suporte para o homem divino. Então, a gente sonha em ser anjo? Muito bem, acima de tudo, sejamos homens. Então é esse suporte, né? Ser enérgico, essa sequência aqui. Ser enérgico, ser viril, ser homem e depois ser anjo. Então, dito isso, acho que esse ponto ficou assim mais lúcido para nós, né? Então é isso. Hoje começamos a meditação, um novo ciclo da meditação da regra de São Bento. Por isso que eu estou com essa blusa. E é isso, Deus abençoe você. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, a tua graça para sermos homens viris, fortes, enérgicos, justos, virtuosos,
para que Tu realizes a Tua graça em nós, Senhor. Nós não podemos alcançar sem a Tua graça, mas é preciso a participação nossa. O Senhor estabeleceu essa ordem das coisas. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer o nosso 1%, para que Tu fazes em nós toda a obra da Tua graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.